Olá, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Mariana Pedroso, eu sou ginecologista e obstetra, e com especialidade em medicina fetal. E eu fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre o cenário atual na medicina fetal. E estou muito honrada com esse convite, é um assunto que eu amo. Hoje eu exerço apenas a medicina fetal, né? Eu deixei de lado a prática da obstetrícia para me dedicar a esses bebês e essas mamães. É, e vou falar aqui com muita alegria sobre um pouquinho desse cenário. Então, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, no desktop. E vamos começar a falar um pouquinho desse cenário que a gente tem na medicina fetal hoje. Então, eu não sei qual que é a vivência de vocês em relação à medicina fetal, mas antigamente, né, eu formei em 2011, isso tem 9 anos, a gente tinha uma medicina fetal ainda muito paliativa. O que significa isso, né? A gente fazia os diagnósticos, né, de síndromes, de alterações fetais estruturais, e a gente não tinha nada o que fazer com esses bebês, né? Isso era muito angustiante, né? A gente mais fazia um apoio a essas mães, né? E encaminhava ela como um pré-natal de alto risco, mas em termos de terapêutica ali para aqueles bebês, isso não era possível, ainda falando em termos de Brasil, tá? Então, hoje, a medicina fetal, ela deixou de ser uma especialidade paliativa e ela passou a atuar de maneira muito ativa, né, nesses fetos, através do rastreamento das malformações, das doenças genéticas, né, da pré-eclâmpsia, da prematuridade, para citar alguns exemplos. E nós entramos, de fato, na era do tratamento intraútero. Então, o que é, né, de fato, a medicina fetal? Ela é uma subespecialidade da ginecologia e obstetrícia, né? Nos últimos anos, o termo medicina materno-fetal, ela ganhou um espaço muito grande, principalmente nos Estados Unidos, né? Por se tratar de uma especialidade que possui um conhecimento avançado de questões relacionadas não só ao feto, né? Mas também sobre genética e complicações que envolvem tanto mãe quanto bebê. Então, eles preferem usar esse termo medicina materno-fetal para que você também coloque esse cuidado, né, com a mãe e não só com o feto, né? E o especialista em medicina fetal, né, que é o fetólogo, eles são complementares aos obstetras, né? A gente tem feito muito esse acompanhamento multidisciplinar dessas gestantes. Isso é muito importante, isso otimiza o cuidado delas. E quais são, né, as funções, né, desse fetólogo? Então, ele pode prestar consultas, né, de orientação e aconselhamento às gestantes, né, com alguma alteração relativa ao feto. Ele vai atuar no rastreamento de doenças fetais e maternas, né, ao realizar uma ultrassonografia detalhada e de qualidade. E ele pode atuar no acompanhamento do crescimento e vitalidade dos bebês intraútero, e até mesmo ele pode fazer uma condução conjunta, né, de cuidados de gestantes com complicações antes, durante e após a gravidez, conjunta com o obstetra, né? O fetólogo ele não vai assumir o pré-natal, mas ele vai orientando nessas questões, né, caso haja alguma alteração materna ou fetal, ele vai acompanhando junto com o obstetra, tá? É, tem esse artigo de 2014 da Sociedade Materno-Fetal, né, é americana, que ela fala exatamente isso, né? Quais são as funções do fetólogo, o que ele pode ajudar, né, nessa assistência dessas gestantes que precisam desse cuidado. E aí,
eu coloquei aqui, de maneira bem interessante, né, esses quadrinhos, falando realmente o que é esse especialista de medicina fetal hoje, né? Então, só relembrando aqui, né, que a gente acabou de falar, que ele é um médico, que ele tem um conhecimento e um treinamento avançado em complicações clínicas, cirúrgicas, obstétricas, né, fetais e genéticas da gravidez, e os efeitos, né, dessas complicações na saúde da gestante e do feto. Ele pode oferecer consultas e também ele pode fazer o manejo conjunto dessas alterações, né, que tem, dessas complicações, tanto durante a gravidez como após. É, Geralmente esses especialistas eles oferecem uma educação continuada para profissionais e pacientes, fazem muitas pesquisas, né? A gente vê muito isso na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também nós temos fetólogos, pesquisadores excelentes, né? E esse fetólogo ele vai trabalhar com todos os profissionais envolvidos no cuidado dessa gestante do bebê dela, né? Para conduzir da melhor maneira essas gestações, né? Então, o objetivo desse acompanhamento conjunto, ele é otimizar o cuidado dessa gestante. Isso é muito importante, ficar muito claro esse acompanhamento, essa, esse cuidado, né, conjunto do fetólogo com o obstetra ou com a equipe que está conduzindo essa gestante, porque às vezes no Brasil a gente tem uma certa resistência a isso, né? Eles acham que às vezes o fetólogo está tomando o lugar do obstetra, e não é isso, né? É uma conversa, é um compartilhamento, né, de decisões a respeito da condução daquela gestação, e isso é muito saudável, né? Tanto para a equipe, né, que vai dividir essas responsabilidades, tanto para a gestante que vai ter um cuidado muito mais otimizado, certo? Então, a comunicação adequada entre todos esses membros da equipe da assistência obstétrica, ela é imperativa, ela é super importante, né? Para que você não tome uma decisão errada ou uma decisão precipitada, né? O objetivo é sempre promover o desenvolvimento dessa abordagem de equipe altamente eficaz para o cuidado dessa gravidez. E, claro, a gente sempre tem que acolher, tem que cuidar, tem que orientar, porque essas gestantes merecem, né, todo esse cuidado, porque toda a expectativa dela, né, de um bebê saudável, de uma gestação sem complicações, ela se desmancha ali nesse momento que ela precisa da medicina fetal, né? Se ela está precisando da medicina fetal é porque algo está acontecendo, né? É, mas é, então a gente tem que acolher essas gestantes com muito carinho. É, então a medicina fetal, ela antigamente a gente via assim a gestação de alto risco, né? Que ela é exercida basicamente pela obstetrícia, né? Pelos obstetras. A gente tinha as alterações estruturais fetais, que eram o diagnóstico era feito pelos ultrassonografistas, e a gente tinha aquelas gestações que iam, né, precisavam da genética ali, através do geneticista, para o diagnóstico de tudo isso, né? Então, a medicina fetal, ela vem englobando tudo isso, né? A medicina fetal, ela está no centro disso. Ela maneja as gestações de alto risco, faz o diagnóstico das alterações estruturais e se utiliza da genética para fazer os diagnósticos mais precisos, né? Que muitas síndromes, elas têm as alterações estruturais como uma primeira chamada, né? Opa, esse feto pode ter alguma síndrome porque ele tem essa alteração, né? Então vamos investigar a genética desse bebê, né? O DNA desse bebê. A medicina fetal ela engloba tudo isso, né? A gente sabe também que, por exemplo, as gestações gemelares, as gestações, algumas síndromes genéticas, elas aumentam os riscos, por exemplo, de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Então,
você fica ali com uma gestação de alto risco que tem que ser conduzida de maneira individualizada, certo? Então, a medicina fetal ela engloba tudo isso. Esses 3 artigos que eu coloquei aqui são muito importantes e são artigos, um marco, né, na medicina fetal. Eles são de 2011 e foram escritos por Kypros Nicolaides. O Kypros, ele é um fetólogo que hoje ele atua na Inglaterra, ele é grego, atua na Inglaterra, e ele é, digamos assim, o papa da medicina fetal, porque ele conduz inúmeras pesquisas com bastante ética, são pesquisas muito confiáveis, né, do ponto de vista estatístico, e ele fica lá em Londres. Ele tem um serviço de medicina fetal, né, que é a Fetal Medicine Foundation, que é a nossa bíblia, né, da medicina fetal. Então, tudo que eles colocam de novo, a gente sempre tem muita confiança em seguir, mas principalmente pela seriedade que eles conduzem todas as pesquisas deles. Então, em 2011, o Nicolaides ele propôs uma inversão da pirâmide de cuidado pré-natal. O que ele quis dizer com isso, né? Só se vocês quiserem, todos esses artigos que eu vou citando, no final eu vou deixar meu contato, vocês podem me mandar e eu encaminho para vocês sem problema algum, tá? Então, o que ele propôs nessa inversão? Aqui a nossa esquerda, né, a gente tem a pirâmide de cuidado, que é uma pirâmide tradicional, né, que o mundo inteiro segue. O que essa pirâmide está dizendo? Que a gente intensifica o cuidado dessas gestantes no final da gravidez, né? Então, elas vão vir com 12 semanas, depois, né, com 16 semanas, a partir das 20 semanas a cada mês ela faz uma visita ao pré-natal, depois das 30 semanas a cada 15 dias e a partir das 37 semanas, toda semana ela vai ter uma visita ao pré-natal, né? Então você intensifica o cuidado no final da gestação. E o que ele propôs? Uma inversão desse cuidado. Então, ele colocou ali o 12 semanas bem grande, né, aqui à nossa direita, porque ele fala que nessa ecografia que a gente faz, né, às 12 semanas, né, assim, em média de gestação, essa ecografia ela é fundamental para a gente definir toda a cascata de cuidado dessa paciente. Então, a gente tem que aumentar os nossos esforços para que os rastreamentos desse feto seja feito ali com 12 semanas. Essa é a ecografia chave da gestação, porque ela permite rastreamento de malformações, rastreamento de cromossomopatias, pré-eclâmpsia, prematuridade, e tudo isso, né, dependendo do resultado dessa ecografia, você vai delinear esse cuidado, né, de pré-natal. Então, isso foi marcante para a gente da medicina fetal, e várias pesquisas são concentradas nessa idade gestacional para que a gente possa dar a melhor assistência para o feto e para a mãe, né? Então, e é o que acontece hoje, né? A gente está engatinhando ainda em alguns lugares, a gente não tem uma medicina pública que tem essa inversão de cuidado ainda estabelecida, né? Mas eu acredito que a coisa vai caminhar para isso, tá? No particular, isso já acontece e a gente está brigando para que isso aconteça no público também, né? Então, eu vou falar aqui algumas coisas que são fundamentais para a gente, para a medicina fetal hoje, né? Quais são os carros-chefes, né, da medicina fetal?
O rastreamento de primeiro trimestre é o primeiro dele, porque ele é justamente essa inversão da pirâmide e a concentração dos esforços nessa fase da gestação para a gente fazer o máximo de diagnósticos e de captação, né, de alterações ali nessa fase. Então, esse rastreamento no primeiro trimestre, ele acontece entre 11 e 13 semanas e 6 dias, né? Isso foi estabelecido, né, por eles, né, e a gente segue isso. E o que é esse rastreamento? A gente tem vários rastreamentos nessa fase. Um dos rastreamentos é de aneuploidias, né, são de síndromes genéticas, e a gente tem 4 marcadores ecográficos para rastreamento dessas síndromes. O primeiro e amplamente conhecido é a translucência nucal, né? Ela é desde 1990, né? Que mais ou menos tem 30 anos aí que a gente tem a translucência nucal na nossa rotina, né? E é um marcador potente, né? Ele se mostrou o marcador mais potente para esse rastreamento. A gente tem o osso nasal, ducto venoso e regurgitação tricúspide. Então percebam que esses marcadores, né, para rastreamento de aneuploidias, ele não se concentra apenas na translucência nucal, né? Ele tem mais 4 outros marcadores fortes no primeiro trimestre, e a gente precisa ter ciência disso, porque muitos serviços ainda, inclusive nas capitais, o que o médico oferece para paciente é apenas a medida da translucência nucal e ver ou não o osso nasal. E a gente tem mais outros 2 marcadores que são muito interessantes, são potentes e que devem estar nesse rastreamento da gestante. Então, aqui eu coloquei a figura para vocês, né? A gente vê aqui na nossa esquerda o osso nasal do feto, né? A gente vê a translucência nucal marcada ali, ela está 1,5, é uma translucência nucal normal para um feto de 12 semanas, né? A nossa direita aqui e no canto superior, a gente vê a onda do ducto venoso, né? O que é o ducto venoso? Ele é uma artéria, um vaso sanguíneo que existe só no feto e ele é como se fosse um shunt, né, da circulação ali da veia umbilical com o coração fetal, né? Ele desvia bastante sangue ali para o coração e a onda normal dele parece esse Mzinho, né? Então, quando a gente tem uma alteração na morfologia dessa onda, com uma onda A negativa que a gente fala, a gente tem esse ducto venoso alterado e isso aumenta o risco de cardiopatias e de síndromes genéticas. Aqui no canto inferior direito, a gente vê a regurgitação tricúspide. Na verdade, não tem uma regurgitação aqui, a gente vê uma tricúspide normal, né? Que tem esses 2 picos aí, que é normal, a gente não tem regurgitação, né? Então, são marcadores aqui, eu tenho nessa tela os meus 4 marcadores mais importantes no rastreamento de síndromes genéticas no primeiro trimestre, né? E é muito importante, gravem muito essa foto aí do feto, né, do perfil fetal. Essa é a foto padrão, né? Para a gente fazer uma medida e uma visibilização adequada desses marcadores, a gente tem técnica para isso. Então, tem que ter um perfil muito bem mediano, né? Para a gente conseguir ver o osso nasal direitinho, a gente consegue ver estruturas do sistema nervoso central, metade superior do tórax, né? O feto numa posição neutra, não está nem hiper estendido, nem muito fletido o pescoço, ele está numa posição neutra, a gente consegue ver os ossinhos da face ali, né, maxila, um pouquinho da mandíbula, de muito bem
visível ali. Então, são técnicas e a gente vê que a figura está muito magnificada, né? Então, eu estou vendo com muita nitidez. Se vocês começarem a reparar, se vocês pegarem os laudos das pacientes, vocês vão ver que muitas das vezes a gente não vê isso. A gente vê, às vezes, o feto inteiro na tela, a gente não vê narizinho, ponta de nariz. Então, isso é muito complicado. Para você ter uma medida adequada da translucência nucal, você tem que ter uma técnica correta e é exatamente essa foto aí que vocês estão vendo, tá bom? Isso exige muito treinamento. Eu tinha um professor que falava muito que fazer o exame, né, ecográfico do rastreamento de primeiro trimestre, ele é o mais difícil, porque você tem que colocar o feto na posição correta. Isso é muito importante. E além desses marcadores, né, a gente tem aqui a avaliação da anatomia fetal. Eu coloquei esse bebê em movimento aqui para a gente ter noção do total, né, de como que é no dia a dia nosso a avaliação desses bebês. Nem sempre é fácil colocá-los no perfil, né? Mas o que que a gente consegue ver aqui nesse bebê? A gente tem uma calota craniana fechada, tórax e abdômen fechados, né, que são muito importantes da gente ver. A gente consegue ver membros presentes, né, perninhas, bracinhos. A gente vê um pouquinho da coluna, o diafragma ali separando, né, bem, a linha do diafragma muito bem delimitada, separando estômago e coração, né? Isso é muito importante porque a gente já consegue fazer diagnóstico de hérnia diafragmática nessa fase, né? E a gente consegue ver a bexiga do bebê, estômago, ali o intestino, o fígado, inserção do cordão dentro, ali na parede abdominal. Então, são várias avaliações da anatomia fetal que são muito importantes da gente avaliar e colocar. Então, eu falo que os convênios colocam o nome desse exame é obstétrico com translucência nucal. E hoje, isso é muito mais do que isso, né? Né? Avaliar esse bebê nessa fase, ele vai muito além da translucência nucal e a medida do CCN, né? Que é comprimento cabeça-nádegas, né? Vai muito além disso e medir frequência cardíaca. Então, a gente avalia toda a anatomia do feto, que é possível nessa fase, e a gente tem muitas alterações que são possíveis de detectar. Aqui eu coloquei a foto, né, à esquerda, um corte transversal do polo cefálico. A gente vê parece uma borboleta, né? Isso chama sinal da borboleta, que é o plexo coroide, que nessa fase ele é bem robusto, ele é grande, depois isso diminui, né? O que a gente vê aí é o ventrículo, e aqui a gente consegue ver que é simétrico, a gente tem, né, os hemisférios simétricos, tem a divisão da foice certinha, a gente vê a calota craniana toda fechadinha, a nossa direita superior a gente vê estômago, ou seja, esse feto já deglute, a gente tem térvio, né, esse trato aí gastrointestinal, e embaixo à direita, aí, inferior à direita também, mais uma vez o perfil desse bebê, a gente consegue perceber inclusive algumas estruturas do sistema nervoso central, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, falando, né, dessa estrutura dentro da cabeça, né? Na hora que a gente pega o corte do perfil, eu vou falar especificamente agora do rastreamento de espinha bífida. O que é a espinha bífida? É quando o bebê ele tem a coluna aberta, né? O mais comum é dessa coluna ser aberta ali na parte lombar e sacral, muito raro torácica e, né, cervical, e tem também algumas alterações de abertura no próprio crânio, né, que são as encefaloceles. Mas a espinha bífida é mais comum né, na parte lombar da coluna. O que é importante da gente rastrear
a espinha bífida no primeiro trimestre? Porque ela tem tratamento intraútero hoje em dia, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Ela tem tratamento intraútero e todo tratamento intraútero, ele tem um período específico para a gente fazer, né? Para a gente oferecer esse tratamento. Então, quanto mais cedo você faz o diagnóstico ou você suspeita, né, através do rastreamento, mais mais cedo você vai planejar esse tratamento, você vai preparar esse casal, vai conversar, vai informar e vai perguntar, né, deixar um tempo para ele pensar se ele quer ou não esse rastreamento, se ele quer, desculpa, esse tratamento, né, intraútero. Então, a gente hoje tem vários marcadores no primeiro trimestre que vão fazer a gente suspeitar, né, que esse feto possa ter uma espinha bífida, uma mielomeningocele, né? Então, eu vou falar de 3 aqui, de 4, na verdade. Um deles é onde está essa marcação amarelinha. Isso chama-se translucência intracraniana, quando ela está achatadinha, né? A gente quase não vê essa segunda linha pretinha ali, sinal que está repuxando esse cérebro ali, né, para baixo por causa da abertura na coluna. Quando ela está bem pequenininha, essa translucência intracraniana, isso é um sinal de que eu posso ter um feto com uma espinha bífida. E aí eu tenho que ver esse feto ali com 16 semanas, eu tenho que rastrear bem a coluna dele para ver, para confirmar essa suspeita, né? Outra medida é essa distância que está aparecendo aí, que a gente chama de distância esfenoide ponte, né? Quando essa distância ela está aumentada, aumenta a suspeita, né? Uma outra distância que a gente olha é essa distância ponte ou occipital, quando ela está menor, aumenta a suspeita, e a gente tem a relação dessas duas distâncias, né, que também vai nos indicar se esse bebê tem ou não esse rastreamento positivo, né, para espinha bífida. Então, percebam quão complexo é esse exame, né? Ele é um exame muito importante. Eu estou falando aqui alguns sinais, a gente tem outros sinais ali que a gente pode rastrear a espinha bífida, tá bom? E pulando aqui, né, a gente falou de rastreamento de aneuploidias, rastreamento de espinha bífida, a avaliação da anatomia. A gente vai fazer agora um rastreamento de pré-eclâmpsia nessa gestante, nessa fase, né? Então, através da história clínica obstétrica materna, o estudo Doppler das artérias uterinas, que está representado aqui à nossa direita, e a medida da pressão arterial média dessas pacientes, né? Se eu vou pegar tudo isso, a gente vai colocar num programa que eu vou falar agora, e esse programa vai falar, né, se essa paciente tem um alto risco ou um baixo risco para desenvolver pré-eclâmpsia, né? Aquelas pacientes que têm um alto risco para pré-eclâmpsia, elas são candidatas ao uso da aspirina, né? E o preconizado hoje é um uso de 100 a 150 miligramas dia, né, que vai iniciar ali antes das 16 semanas. Então, por exemplo, fiz esse exame com 12 semanas e já viu um alto risco, ela já começa a tomar o AS ali na hora, né, nessa fase, e vai até 36 semanas de gestação, né? Esse rastreamento de pré-eclâmpsia, ele tem sido muito discutido, ele não é só feito no primeiro trimestre, mas é o mais importante, porque a gente sabe que quando a gestante toma esse AS antes das 16 semanas, ele tem um efeito protetor maior, né, profilático maior. E depois a gente pode fazer o rastreamento dessa gestante na época do morfológico de segundo trimestre, 28 semanas, 32, 36, mas a gente não tem estudos que falem para a gente dar o AS e que ele vai ter um efeito realmente benéfico. Então, a importância de você fazer um rastreamento de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre, nessa fase de 11 a 13 semanas e 6 dias, é exatamente o benefício de você poder
oferecer o AS para essas gestantes. Então, né, eu peguei todos esses dados, né, todos os marcadores, as medidas, a anatomia do feto, né, o estudo Doppler das artérias uterinas, pressão arterial média, história da paciente, e eu vou jogar todos esses dados num modelo matemático que foi desenvolvido pela Fetal Medicine Foundation, que eu falei mais cedo, e ele vai dar um risco individualizado para aquela paciente. Então, ela vai ter um risco, em tanto, de desenvolver uma pré-eclâmpsia ou de ter um feto que tem uma possibilidade de uma síndrome genética, né? E aí, baseado nesse risco, a gente vai orientar esse casal a respeito das possibilidades em torno desse caso, né? Quem tiver interesse, entra aí no site www.fetalmedicine.org e ele vai dar, né, vai entrar nessa tela aqui, e aí a gente tem aqui as calculadoras aqui, que tem a calculadora para tudo, pré-eclâmpsia em todas as fases, as trissomias, tem um monte de rastreamento aqui, é interessante. Esse site eu vou aproveitar aqui, tem a parte educacional e tem a research aqui, que você tem acesso a vários trabalhos em medicina fetal, e esses trabalhos estão todos disponíveis aqui para a gente de graça. Isso é muito bom. Bom, então, uma outra importância, né, desse ultrassom de primeiro trimestre, né, nessa fase, são nas gestações gemelares. Definir a corionicidade dessas gestações, o que é isso? Quantas placentas são, né? Isso é fundamental para o planejamento do segmento dessa gestação, né? As gestações monocoriônicas, que são aquelas que os dois fetinhos ou mais fetos dividem a mesma placenta, essas gestações têm a chance de evoluir com diversas complicações. Quais são essas complicações? A síndrome da transfusão feto-fetal, um feto divide, né, os vasos sanguíneos, os vasos placentários, eles têm em comum alguns vasos, então existe um desequilíbrio dessa hemodinâmica, né? Tem a restrição seletiva de um dos fetos, restrição do crescimento, tem esse trap sequence, que é uma coisa muito específica, a gente não vai entrar em detalhes aqui, e pode ter também o óbito de um dos gêmeos por uma transfusão aguda, e essa transfusão aguda ela pode prejudicar o feto que ficou vivo, né? Então, isso aqui é um capítulo à parte em medicina fetal. Isso aqui esse é um tratado, né? Se a gente for entrar em gestações gemelares, isso é muito complexo, mas é muito interessante. Mas o que é importante da gente saber aqui? Que essas gestações, elas precisam ser classificadas quanto ao número de placentas, né? E né, quantos fetos divide a mesma placenta. Isso é fundamental para a gente planejar o segmento dessas gestações, tá? Então, o rastreamento no primeiro trimestre, dando uma resumida aí, ele vai rastrear cromossomopatias, pré-eclâmpsia, alterações estruturais do feto, avaliação de corionicidade em gestações gemelares, mapeamento placentário, eu não falei aqui, não coloquei exemplo, mas a gente já consegue ver se essa placenta ela tem algum grau de acretismo. Isso é muito importante, principalmente nas pacientes que têm uma cesárea anterior. A gente já consegue mapear isso no primeiro trimestre, e é claro que isso vai ser acompanhado ao longo da gestação, mas isso já é possível de se mapear no primeiro trimestre. E eu não coloquei aqui, mas já tem vários estudos para medida do colo do útero para rastreamento de prematuridade no primeiro trimestre. Migrando então para o segundo trimestre, a gente tem o rastreamento. A gente continua falando aqui, né, em rastreamento, isso é muito importante, né, o screening dessa gestação. Esse rastreamento de segundo trimestre, ele é mais conhecido, ele é mais divulgado, porque nós temos ele no SUS, né? Então, esse rastreamento de primeiro trimestre, ele não é oferecido no SUS, é uma pena,
mas a gente tem que batalhar para que isso aconteça e seja oferecido para essas gestantes, né? Mas esse rastreamento do segundo trimestre ele vai acontecer ali entre 20 e 24 semanas de gestação, né? Isso é uma idade gestacional sugerida, né, para esse rastreamento. E a gente vê aqui, na nossa esquerda, a medida do osso nasal. Então, lá no primeiro trimestre, eu só verifiquei se eu tenho um osso nasal presente ou ausente, né? O mais importante é isso, ou se ele é muito pequenininho, hipoplásico. E aqui no segundo trimestre, eu vou medir esse osso nasal. Aqui na nossa à direita, a gente vai ver as medidas, né, das estruturas do sistema nervoso central, então medida de circunferência, avaliação da integridade, se está simétrico ou não. A inferior ali a gente tem a avaliação da fossa posterior, que tem principalmente ali o cerebelo, né? A gente pode ter alterações no tamanho do cerebelo, imagens císticas, tem a prega nucal também, que está representada ali como NF, que quando ela está aumentada, isso é um marcador para síndromes genéticas. A gente tem aqui uma imagem muito importante, muito significativa, né, na medicina fetal, que é a coluna do feto. Aqui a gente consegue ver a integridade dessa coluna, né? Então, a gente vê no finalzinho dela ali a pele toda íntegra, né? Quando a gente tem uma alteração, uma mielomeningocele, né, que é a espinha bífida diagnosticada nessa fase, ela é essa imagem aqui. Então a gente vê, né, que aquela pele, ela tem uma ruptura, tem uma imagem mais cística ali, né? Isso é a meningocele, né? E a gente vê que tem uma alteração da estrutura óssea ali. Então, só para a gente, eu coloquei essa figura aqui para a gente comparar, né, as alterações, né? E aqui à nossa direita, alterações, a gente tem que ver face para a gente identificar, né, alterações, fendas labiais, palatinas, ver se está tudo certinho, né, tá harmônico. A inferior à direita a gente vê estômago, a gente tem que ver lateralidade, se o estômago está à esquerda mesmo, se esse feto está com citos, que a gente chama, né, dos órgãos estão normais, né, o que está à esquerda tem que estar à esquerda, o que está à direita tem que estar à direita. A gente vê essa imagem aqui, muito importante, nesse rastreamento de segundo trimestre, é importante a gente fazer ultrassom endovaginal para medida do colo uterino, e essa medida ela vai me falar se esse colo está curto ou longo, né? Se tem ou não um afunilamento de membranas. Então, a gente vê à direita superior a medida de um colo de útero, né? Quando esse colo está curto, a chance dessa paciente entrar em trabalho de parto prematuro, ela aumenta. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para essa paciente, né? A primeira coisa que é preconizada é o uso da progesterona, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem esse rastreamento importante da prematuridade. Na foto inferior à direita, a gente já consegue ver que parece um dedo de luva, né, invaginando ali no canal cervical, no canal do colo uterino. Isso eu não tenho mais colo, né? A membrana ela já invaginou toda ali. Isso é grave, é uma situação que exige um repouso absoluto da paciente e poucas medidas são muito efetivas nessa situação. E no vídeo aí a gente vê muito importante esse diagnóstico. Se vocês prestarem atenção, vai passar um vaso na frente do colo do útero. Esse vaso é um vaso da placenta, né? Ele solta ali do cordão umbilical e da placenta e ele passa em frente ao colo do útero. Isso é uma situação grave, isso chama-se vasa prévia, e ele é diagnosticado através dessa avaliação do colo uterino pelo ultrassom endovaginal. O abdominal ele tem pouca sensibilidade para isso. Isso é uma situação ameaçadora à vida do feto, porque essa mãe não pode entrar em trabalho de parto, ela não pode ter um parto normal, porque esse vaso está na frente do colo, né? Então, se ele tem um rompimento ali, a gente vai para um óbito fetal, que é um desfecho que de maneira alguma a gente quer. Então, para vocês verem essa importância da avaliação
do colo uterino, né? Aqui a gente tem a avaliação da placenta, ela é muito importante, às vezes a placenta, o pessoal olha pouco para ela, mas ela sem placenta não tem gravidez, né? Não tem gestação, então a gente tem que olhar para essa placenta, ver se esse cordão está inserido no centro da placenta, né? Que a gente vê essa imagem bem bonita com o Doppler ali, né? A nossa esquerda, à direita a gente vê que tem a placenta, uma massa placentária na frente do colo do útero. Isso é uma placenta prévia, isso também é uma contraindicação absoluta para o parto normal, né? E embaixo a gente vê do lado ali da inserção do cordão na placenta, a gente vê como se fosse uma massa, né, redondinha, um tumor ali, que tem uma vascularização. Isso é um tumor de placenta, chama corioangioma, que também, dependendo do tamanho e do quanto ele rouba de sangue ali para ele, isso pode ser uma situação ameaçadora à vida do feto. Então, são situações que a gente tem que identificar. A gente tem os acretismos placentários também, que a gente né, a gente suspeita lá no primeiro trimestre, a gente confirma aqui no segundo trimestre, e que são fundamentais para a condução dessa gravidez. E por fim aqui, a gente tem também a avaliação cardíaca fetal, que é uma paixão que eu tenho, o coração fetal. A gente vê que a gente tem que rastrear, pelo menos, às vezes eu falo que o fetólogo ele não tem que dar o diagnóstico da cardiopatia, mas ele tem que suspeitar que tem alguma coisa errada, e aí ele vai encaminhar para o ecocardio fetal, para o cardiologista pediátrico ali, para ele fazer o diagnóstico e planejar o segmento com essa mãe, né, com esses pais aí. Então, a gente tem aqui uma imagem estática, né, à nossa esquerda, que é uma imagem de 4 câmeras, que a gente tem inúmeras informações, né, nessa imagem, e ali à nossa esquerda o coração em movimento, e na parte inferior a gente joga o Doppler para ver os fluxos, né? Então, a avaliação cardíaca não é só essa parte do 4 câmeras, mas eu coloquei ilustrado aqui para vocês verem, é o único órgão que a gente avalia em movimento, né? Então, isso é muito interessante, é muito bonito a gente conseguir fazer essa avaliação, e exige bastante estudo, exige muita atualização, né? Exige uma prática constante de avaliação dessas alterações, né? Então, o rastreamento de segundo trimestre, fazendo uma recapitulação aqui, a gente tem rastreamento, continua de cromossomopatias, de pré-eclâmpsia, prematuridade, da restrição do crescimento fetal intraútero, alterações estruturais fetais. Aqui eu tenho que identificar essas alterações, porque elas são definitivas para a gente oferecer ou não um tratamento para esses bebês, né? Então, principalmente as cardiopatias, os defeitos do tubo neural, algumas alterações de sistema renal, e também esse mapeamento placentário, muito importante, não pode ser esquecido. Certo? Então, falamos aqui de rastreamento de primeiro e segundo trimestre, que são coisas, vocês estão vendo o volume de informação que isso tem, e cada dia mais vai saindo mais e mais pesquisas e artigos sobre marcadores, para que a gente possa suspeitar disso, principalmente, né, no primeiro trimestre. Então, não é simples, não é simplesmente você ir lá e bater uma foto, né, do sistema nervoso central, do abdômen, fêmur, mãozinha, face, né? Você tem que, de fato, rastrear esse feto, né? Você tem que avaliar desde a ponta do fio de cabelo dele até o dedinho do pé. Então, você tenta fazer esse mapeamento das estruturas, né? Isso exige um conhecimento grande de anatomia, e principalmente o que fazer com essas informações quando você encontra alguma alteração. Está associado com o quê? Com qual síndrome? Tem ou não associação? Tem tratamento intraútero, fora do útero? Qual o prognóstico? Vamos prosseguir né, a avaliação para confirmação de alguma
de alguma síndrome genética, o que vamos fazer. Então, você tem que você tem que ligar os pontos, né? Para que você possa orientar esse casal de maneira muito mais completa, né? Então, hoje a genética, ela anda juntinho ali com a medicina fetal. A gente não tem medicina fetal sem genética, é imprescindível, né? E a gente tem os avanços na genética também são maravilhosos, é uma tecnologia impressionante, né? E que vai nos auxiliar muito, é uma ferramenta fundamental na medicina fetal. Então, quando eu vou usar essa genética? Né? Quando eu tenho um alto risco de aneuploidias nos exames de rastreamento, no primeiro ou no segundo trimestre, né? E os pais, eles vão ter essa opção de confirmação diagnóstica através do estudo genético do bebê. Então, reparem, antes eu fiz rastreamento. Isso não é a mesma coisa que o diagnóstico. Então, por exemplo, eu peguei uma translucência nucal alterada, eu não estou dando um diagnóstico para o pai, né, para os pais. Eu estou falando que existe um risco aumentado de alguma síndrome genética, mas que se a gente quiser uma confirmação se tem ou não, a gente vai ter que partir para um outro estudo, né, que é o estudo genético do bebê. Então, esse estudo ele pode ser feito através da análise de células coletadas, né? Ou pela biópsia do vilo corial, né? Que é realizada ali entre 11 e 15 semanas, que você vai na placenta, pega um pedacinho dela e manda para análise. Pode ser coletado através da amniocentese, que eu vou lá, vou inserir uma agulha no abdômen da gestante dentro do útero, vou puxar um pouquinho de líquido do feto e dentro desse líquido tem várias células fetais que a gente vai estudar, né? Ele só é feito a partir das 16 semanas. E tem a cordoncentese, que ela também é realizada a partir do segundo trimestre, que já é um exame mais, ele não é mais tanto utilizado para avaliação da genética do bebê, porque ele é perigoso também, ele pode dar trombose ali no cordão, então a cordocentese ela tem ficado de lado né, para fazer esse estudo genético, mas é uma opção também se você não tiver as outras duas, né? Às vezes é um bebê que já está mais velhinho e você tem pouco líquido, tem uma entrada ruim, você parte então para a cordocentese. E quais que são os exames genéticos disponíveis para avaliação hoje, né? Inúmeros, mas eu vou citar alguns aqui. Hoje a gente tem, né, há muito tempo a gente tem o cariótipo banda G, que é o que está representado na nossa figura aqui, né? Que a gente tem a contagem. O que esse banda G vai nos falar? Ele vai contar o número de cromossomos que a gente tem. Então, a gente tem ali os 22 cromossomos mais o cromossomo sexual, né? Então, ele vai falar se esse número de cromossomos ele está correto ou não. Por exemplo, na síndrome de Down, eu vou ter 3 exemplares do cromossomo 21, né? Então, aqui nesse exame, o cariótipo banda G, ele vai me dar esse diagnóstico, né? A gente tem a opção do PCR, e aqui eu não coloquei, gente, são vários exames mesmo, mas eu estou colocando alguns que são mais comuns na nossa prática, tá? O PCR, ele é um exame rápido, ele pode te dar o resultado em até 24 horas, né? Porque ele vai pegar as principais síndromes mais comuns, então trissomia do 13, 18, 21, e ele vai te falar em até 24 horas. Não vou entrar em detalhes aqui de como que são esses exames. Tem o microarray, né, e o exoma, que são exames muito mais complexos. Então, às vezes, eu tenho um bebê que ele tem um número de cromossomos normais, tá? Então, ele tem os parzinhos ali de cromossomos com número igual. Mas na hora que você abre um dos cromossomos, eu posso ter deleções
né, ou adições ali naquele cromossomo. Eu posso ter mutações pontuais, que são a single gene mutation. Então, esses exames eles vão me ajudar a olhar dentro do cromossomo, né? Então, muito mais complexo, mas a gente tem inúmeras doenças que são isso, né? Que são alterações ali dentro do cromossomo. Que o cariótipo banda G, ele não pega, né? Essas alterações ali pontuais, que são menorzinhas, que são mais detalhadas, né? Então, hoje em dia, eu, por exemplo, eu não trabalho mais com cariótipo banda G, em muito raras situações. A gente já vai direto, às vezes, para o PCR, o PCR está no normal, a gente roda o microarray e, e aí a gente vê se tem alguma alteração. Eu coloquei uma observação aqui sobre o NIPT, né? O NIPT, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é um exame que você coleta o sangue materno e você vai analisar se tem DNA livre fetal ali e se esse DNA tem alguma alteração. Esse exame ele não é diagnóstico, tá? Ele é um exame de rastreamento, um rastreamento muito potente. Ele é um rastreamento muito sensível, principalmente para a síndrome de Down, mas não é diagnóstico, tá? Então, você nunca recomenda um NIPT para você dar um diagnóstico de uma alteração, né? A gente sempre parte para os exames que eu falei anteriormente. Então, esse estudo genético fetal, quando ele é indicado, ele é muito importante para o aconselhamento genético do casal para futuras gestações, né? Então, vai transmitir, né, a chance, qual que é a chance? Não, é uma mutação nova, então a chance de você ter outro bebê com isso é, né, muito rara. Então, isso é muito importante, né, para a gente fazer essas orientações para futuras gestações, né? E o papel do fetólogo, ele vai fornecer essas ferramentas para o casal por meio da informação para que ele possa decidir se ele quer prosseguir investigação genética ou não, né? Então, tem muitos casais que não querem prosseguir essa investigação genética, eles não querem saber o que o bebê tem antes do nascimento. Às vezes, eles vão fazer essa pesquisa depois que nascer, né? Mas a gente sempre tem que ter em mente que o prognóstico, né, e as possibilidades terapêuticas, eles dependem muito desse diagnóstico genético do feto, né? Anda juntinho ali e a gente tem que falar isso para o casal. Então, falado tudo isso aqui, a gente entra na terapêutica fetal, que isso é realmente o que tem avançado muito na medicina fetal, né? Aqui eu tenho uma foto da equipe de cirurgia fetal, coordenada pelo Dr. Fábio Batistuta, né? Lá no Hospital Vila da Serra, do qual eu faço parte, tenho muito orgulho de trabalhar com eles, são pessoas que têm uma técnica maravilhosa, são profissionais fantásticos e são pessoas muito éticas, né? Que é o que a gente precisa muito nessa área. E a terapêutica fetal, ela é uma novidade, entre aspas, né? Porque já tem mais de 30 anos que a gente tem essa terapêutica já na prática, mas é uma coisa que tem chegado aos poucos aqui no Brasil, poucas pessoas fazem, né? E quando existem poucas patologias que a gente tem a chance de oferecer esse tratamento intraútero, e eu vou passar aqui dar uma pincelada apenas para vocês saberem que existe isso, né? E uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui é que existem critérios rigorosos para você indicar uma terapêutica fetal, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho deles, né? Então, assim, primeira coisa, a história natural da doença ela é conhecida, e eu consigo estabelecer um prognóstico a partir do conhecimento dessa doença, né? Tem que ter uma ausência de pré-natal, de um tratamento pós-natal efetivo, né? Então, às vezes eu tenho aquela doença, mas no meu pós-natal eu não vou conseguir melhorar a vida daquele bebê, né? Então, tem que ter esse tratamento pós-natal efetivo ausente, né? A técnica cirúrgica, ela
se demonstrou possível e capaz de reverter os efeitos deletérios da doença em modelos animais. Então, são técnicas que já foram testadas e já provaram o benefício, e aí sim eu vou passar a oferecê-la para o humano, né? Essa intervenção ela deve ser efetuada em centros especializados e multidisciplinares de cirurgia fetal. Isso é muito importante, isso é extremamente sério, né? São pessoas que têm um treinamento longo, têm um treinamento árduo, né? E elas têm um conhecimento muito profundo em várias áreas, né? Elas seguem protocolos rígidos, tem que ter uma permissão do comitê de ética, tem que ter o consentimento informado do casal, né? Que vai falar de riscos e benefícios tanto para o feto quanto para a mãe, né? A gente está tratando duas pessoas ali, né? E os riscos maternos dessa cirurgia, eles devem ser mínimos e aceitáveis, reversíveis, né? Então a gente tem que ter todos esses critérios, eles têm que ser, na hora que você vai indicar um tratamento intraútero, você tem que ter esses critérios respeitados, certo? Quais são os tipos de procedimentos que a gente tem? A gente tem a fetoscopia, né? A gente vai com a câmera lá dentro do útero e faz sob visão esse procedimento. Tem a cirurgia aberta, que eu faço uma histerotomia ali no útero, e tem os procedimentos que são guiados por ultrassom, né? Que são, por exemplo, a transfusão sanguínea, né? Então, eu vou com uma agulha, vou guiada, né, guiando essa agulha pelo ultrassom e faço o procedimento. Então, eu coloquei aqui algumas, tá? Algumas patologias que têm tratamento intraútero atualmente. Muitas patologias eu não coloquei aqui, então isso é só para a gente ter uma visão, né? Então, hoje, muito bem estabelecida, a gente tem a correção da mielomeningocele, que é a espinha bífida que eu falei lá atrás. A gente tem a correção da hérnia diafragmática congênita por balão endotraqueal. Tem a ablação dos vasos placentários a laser naquelas gestações gemelares monocoriônicas, né? Que se complicam, né, com a transfusão feto-fetal, restrição seletiva, e outras complicações mais que pode acontecer. Nós temos a possibilidade de fazer uma valvoplastia cardíaca, ressecção de teratomas, sacrococcígeos, tem a aminodrenagem, que ela tem a sua parte terapêutica também, a cordocentese, né, para fazer as transfusões sanguíneas em bebês anêmicos, tem as derivações vésico-amnióticas naqueles bebês que têm uma obstrução do trato urinário, tórico-amnióticas para derrames pleurais extensos, tem a terceiro-ventriculostomia, que é uma cirurgia experimental ainda. Antigamente eles testaram, não tiveram resultados bons, voltou a se testar com outras técnicas, mas ainda está numa parte experimental, né? Não é uma coisa que você indica com uma segurança de que vai reverter e vai ter um resultado muito bom. Então, isso aqui são alguns exemplos, né, das terapêuticas fetais aí. Quem tiver mais interesse, a gente pode falar mais a respeito disso em uma outra oportunidade. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês da correção de mielomeningocele pela mini histerotomia. Por que chama mini? Porque a gente tem a cirurgia clássica, que é mais ou menos 7 centímetros de histerotomia ali do útero, e aqui a gente tem a mini histerotomia, que a gente faz esse corte no útero de 3 centímetros, então a gente reduz com isso, né, diminuindo essa histerotomia, a gente reduz as complicações maternas. E aqui à sua esquerda você consegue ver exposto a mielomeningocele, que é uma membrana muito fininha, né? Quase se confunde ali com a pele do bebê, né? A olho nu. É muito, muito, muito fina a pele, né? Aqui na nossa tela à direita superior, a gente vê o corte, né? E a gente vê que a membrana suturada ali
na parede, no miométrio, né, na parede do útero, e depois que a gente coloca o expositor ali, e a inferior à direita aqui a gente vê aquela imagem da mielomeningocele, né, no ultrassom. Então, essas fotos foram cedidas, né, pelo Dr. Fábio Batistuta, que é quem opera, né, igual eu falei para vocês, aqui no Belo Horizonte, no Vila da Serra, e faz isso muito bem. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a gente faz uma incisão de cesariana mais ampliada, coloca, expõe o útero e faz essa esterotomia e opera o bebê, né? E depois vem aqui o pessoal da neurocirurgia com microscópio e faz a sutura, né? Fecha essa camada, né? Fecha em camadas essa lesão e o bebê ele tem resultados pós-natais fantásticos e a gente tem tido resultados muito bons, né? Muito bem. Então, resumindo um pouquinho do cenário atual, né, a gente tem do que é a medicina fetal hoje, né? Então, a gente tem os rastreamentos, então, né, quais são esses rastreamentos? Cromossomopatias, pré-eclâmpsia, prematuridade, restrição do crescimento intrauterino, macrosomias, né, perdas gestacionais, malformações anatômicas. Então, a gente tem a oportunidade de rastrear tudo isso, algumas coisas já muito bem estabelecidas, outras em estudo ainda, faltam algumas coisas mais robustas. A gente tem aqui a medicina fetal atuando, né, no aconselhamento, na orientação das malformações fetais estruturais isoladas, que não tem outro significado, não tem associação com outra anomalia, por exemplo, genética. Um exemplo disso, né, são os pés tortos congênitos, né, geralmente é isolado, não tem nenhuma alteração genética, né, quando ele sozinho, né? Só um exemplo aqui. A gente tem as síndromes genéticas, que aí a gente vai fazer o diagnóstico delas através dos marcadores, né? Ou de um conjunto de alterações estruturais que esses bebês apresentam. Então, a gente tem a oportunidade de fazer o diagnóstico e, através do diagnóstico, o prognóstico desses bebês, né? Tem as gestações gemelares, que é um capítulo à parte da medicina fetal. A condução das gestações gemelares, ela é extremamente complexa, né? E também exige muita atualização, porque todo dia sai coisa nova a respeito da condução, do tratamento, das complicações das gestações gemelares monocoriônicas, né? Em que os fetos dividem uma placenta, né? Tem a vitalidade fetal, que eu não falei nada aqui, mas é uma área muito... Eu falo que é o arroz com feijão, né, do dia a dia do fetólogo, porque esses bebês que têm restrição de crescimento intrauterino, às vezes eles apresentam isso muito precocemente, então você acompanha a vitalidade desse bebê através do estudo Doppler, né, que vai avaliar essa hemodinâmica do bebê e o quanto ele está sendo oxigenado, né? Então, indicar o momento exato do parto, ele é muito importante e ele vai ele passa por essa vitalidade, né? Então, não só dos bebês restritos, mas dos bebês que têm macrosomia ou que têm alguma outra alteração e que vai exigir esse estudo Doppler, né? Dos bebês. E por fim, a terapêutica fetal, que uma parte muito importante, muito complexa, né? Exige um conhecimento de rastreamento, diagnóstico e orientação muito amplo, né? Então, tem que ser feito em centros terciários, em centros que têm uma equipe multidisciplinar e é muito bonito de se ver, né, essa terapêutica fetal. Eu sou vibrante com isso e sempre que é possível, né, fazer esse tratamento, eu fico muito otimista, né? Claro que baseado na ciência e na evidência científica que a gente tem até o momento. Então, esse é o cenário atual da medicina fetal. E eu queria finalizar a nossa aula com um casinho clínico que vai parecer simples,
mas que ilustra uma coisa, uma mensagem que eu quero deixar para vocês, tá? Então, essa é uma paciente, é minha paciente, ela autorizou colocar os dados aqui, vocês vão ver no final ali. Ela é uma paciente de 35 anos, primigesta, sem nenhuma comorbidade. Ela realizou o ultrassom morfológico de primeiro trimestre com 11 semanas e 4 dias e a gente viu uma TN alterada, era 2,6 para essa idade gestacional. Osso nasal presente, ela tinha um ducto venoso com onda reversa, ausência de regurgitação tricúspide, sem outras alterações anatômicas no feto. E quando a gente fez o cálculo de risco para ela de cromossomopatias, foi um alto risco, principalmente para trissomia do 13, né, que era 1 para 30. E tinha uma frequência cardíaca muito aumentada também, esqueci de colocar aqui, que aumenta, né, esse risco para trissomia do 13. O casal ele foi orientado sobre as alterações encontradas, né, sobre o risco aumentado para síndromes genéticas, e eles foram, então, conversar com o obstetra. Eu também passei o caso para o obstetra e eles optaram, então, por uma amniocentese com 16 semanas de gestação e o resultado do exame genético foi o seguinte, né? Eu coloquei aqui o resultado genético, ele fala, né, que ele faz o PCR e logo depois ele faz o microarray. Isso é a forma como a gente trabalha aqui com esse laboratório em Belo Horizonte, tá? Então a gente sempre, a paciente faz o PCR está normal, ela vai abrir aquele DNA para ver se tem alguma coisa mais pontual, mais detalhes, né, mais detalhada ali. Então ela fez esse exame e já no PCR a gente detectou aqui, aí bem na área ali, resultado, né? A gente tem RSA 13 vezes 3, ou seja, e um menino, né? XY. Ou seja, a gente tem 3 cópias do cromossomo 13. Isso já dá o diagnóstico, né, da trissomia do cromossomo 13, que é conhecida como a síndrome de Patot, né? Então, o PCR ele já deu o diagnóstico para a gente. Essa paciente já saiu com o resultado em 24 horas do que o bebê dela tinha, né? E aí o diagnóstico genético foi essa trissomia do 13. A paciente optou por continuar a gestação, né? No Brasil a gente não tem a opção de interromper essas gestações sem ser uma via judicial, né? Então, ela optou por continuar e ela retornou depois para fazer o morfológico de segundo trimestre e a gente viu algumas alterações, né? Aqui à esquerda a gente vê um cerebelo pequeno, e a gente vê também o que a gente chama de cisterna magna, que é esse espaço ali em preto, né, que a gente está medindo como CM, cisterna magna, ele era grande. E o que significa isso? Que a gente tinha uma hipoplasia do verme cerebelar, né? Isso é conhecido como Dandy-Walker. É clássico nesse caso. Aqui à nossa direita superior a gente vê pelvis renais muito aumentadas, então tinha uma hidronefrose severa, né, muito importante. Na parte inferior aí a gente vê a medida longitudinal do rim, né, também a gente consegue ver essa hidronefrose. Então o bebê ele tinha essa megacisterna magna, que é a hipoplasia, né, causada pela hipoplasia do verme cerebelar, conhecido como Dandy-Walker. Tinha uma hidronefrose importante bilateral. No coração tinha uma pequena comunicação interventricular e o crescimento fetal dentro da normalidade. E aí o Bento, né, que é o nome do bebezinho, ele nasceu com 40 semanas de gestação, de parto normal. O maior desejo dos pais é que ele nascesse vivo, e assim foi, né? Assim aconteceu. O Bento nasceu vivo. A família ela optou por cuidados paliativos. Ela não queria nenhuma interferência maior, né? E o Bento ficou vivo até os 3 meses de vida, né?
contrariando aí os nossos artigos que falam que a trissomia do 13, a maioria dos bebês morre ali no as primeiras horas de vida, né? É uma discussão também muito importante a gente falar que é incompatível com a vida, que é letal. Isso hoje em dia tem que evitar esses termos, né? Porque às vezes o que queria deixar para vocês é que esses 3 meses de vida do Bento foram fundamentais para esse casal, né? Eles viveram a paternidade, a maternidade de maneira muito ampla ali, muito pura, né? E esse aqui é o Bento, tá? Isso tem autorização dos pais. Esse é o Bento e ele, nos 3 meses de vida dele, ele trouxe muito amor para essa família, né? Isso foi muito importante. Então, apesar da gente ter a medicina fetal como uma ciência muito, às vezes, matemática, né? Estatísticas, riscos, é, muito rastreamento, muita genética. A gente não pode esquecer dessa parte que é fundamental, que é o que aquele bebê significa para aquela família, né? Então a gente tem que a gente tem que tratar aquela família como única, né? Então a gente sai dos números da estatística e a gente entra na história daquele casal. Isso é fundamental para você acolher, você cuidar dessa história deles com muito respeito, né? É muito difícil para o médico também dar certas notícias, né? Então é um aprendizado ali do casal, do médico, e isso acontece junto, né? Então, como considerações finais aqui, a gente tem a medicina fetal atualmente como uma especialidade que complementa o cuidado e a assistência à gestante, né? O rastreamento de primeiro e de segundo trimestre, ele deve ser realizado por profissional capacitado. Isso é fundamental para a identificação das patologias e o planejamento da terapêutica fetal, se ela existir, né, num tempo hábil para o melhor resultado para a mãe e para o feto, né? O acolhimento, a orientação, o cuidado, né, são palavras que são essenciais para a assistência dessas famílias, né? E eu falo assim que o momento, né, no momento que a gente dá a notícia de alguma alteração fetal, esse momento nós médicos, nós estamos sendo ponte entre dois mundos, né? Aquele mundo da expectativa de uma criança perfeita, de uma gestação sem complicações, né? E aquele mundo em que é uma nova realidade ela vai se apresentar. Então a gente tem que ser ponte entre esses dois mundos para que essa transição seja feita sem traumas maiores para essa família, né? Então a gente deve ser essa ponte, a gente tem que estar sempre presente, compartilhar com o casal de forma respeitosa e carinhosa todas as evidências científicas existentes a respeito daquele caso e sempre escutando e acolhendo com muita empatia essas famílias, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui escutando um pouquinho sobre a medicina fetal, minha paixão, né? Sou completamente apaixonada por essa especialidade. Eu vou deixar aqui o meu contato, tá? Aqui tem o meu telefone pessoal, vocês podem me ligar, podem me mandar mensagem, tem o meu e-mail e tem o site do meu serviço de medicina fetal aqui, que a gente está construindo, mas já tem muito conteúdo lá, caso vocês queiram saber um pouquinho mais dessa especialidade. Muito obrigada. Eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui, né? E queria agradecer imensamente toda a atenção de vocês, né? Estou disponível, se cuidem e até a próxima.